Boa noite. Eu tenho quase certeza que você já ouviu aquela famosa frase de que homens fortes fazem tempos fáceis criam homens fracos criam tempos difíceis e tempos difíceis criam homens fortes. E essa frase ela é milenar. Ela já existe há muito tempo e ela é proliferada há muito tempo. E ela é extremamente atual e serve muito bem para os tempos que nós estamos vivendo, que são tempos de homens fracos. São tempos onde as lideranças são fracas, onde há poucas pessoas realmente, verdadeiramente fortes para liderar um povo, para liderar uma comunidade. E quando nós temos homens fracos liderando pessoas, homens fracos liderando grandes números de pessoas, homens fracos liderando a sociedade, ela naturalmente declina. Porque a maioria das pessoas não são fortes, a maioria das pessoas são fracas. Elas não dão conta de cuidar da própria vida, porque elas são escravas pela própria natureza. A maioria delas são escravas pela própria natureza. A maioria não é livre pela própria natureza. A maioria é escrava. Assim como na Bíblia, se você for religioso, fala que a maioria vai para o inferno. O céu pertence a poucos. O reino, a casa de Deus é como a festa de um rei. É como o casamento do rei, do filho do rei, né? Poucos serão convidados e alguns poucos ainda irão com as roupas erradas e terão de se retirar no meio da festa. E hoje em dia isso é extremamente verdadeiro, porque estamos atualmente na transição de homens fracos e tempos difíceis. Estamos exatamente nesse momento, onde nós estamos entrando em tempos extremamente difíceis, tempos de crise, tempos de incerteza, são tempos verdadeiramente desesperadores para muitas das pessoas, porque não existe mais base, né? Tanto é que tem um vídeo que eu vi esses dias no Instagram de uma pessoa falando que as pessoas, os jovens da geração Z, a maioria estão sendo majoritariamente católicos, eles estão se convertendo ao catolicismo. E isso não é algo extremamente impensável, porque ele falou no vídeo que isso era extremamente impressionante, mas veja bem, o que foi ensinado para os jovens da geração Z? O que as pessoas da geração X passaram para a geração Z? Que tudo era relativo, que não existe mais gênero, não existe mais família, não existe mais pai de família, não existe mais rei, não existe mais presidente, não existe Deus, é tudo relativo, nada foi criado por Deus. Você pode ser ateu, você pode ser o que você quiser. Se você quiser ser uma girafa de 2 rodas, você pode. Se você quiser ser um tanque de guerra SW24, você pode ser, tá ligado? Modelo 97, você pode ser. Se você quiser ser um helicóptero de combate, você pode ser. Olha aí que impressionante. Então, obviamente, isso ia dar errado, porque se não existe nada, nenhuma base sólida, se não existe nada forte o suficiente para os jovens se apegarem naquilo, se tudo hoje em dia é relativo e os jovens estão vendo que essa relativização das coisas estão dando errado, porque simplesmente não faz sentido você começar a relativizar as coisas e o número de mortes de pessoas prematuras começar a crescer. Eu tenho quase certeza que se você ainda não viu, você vai ver daqui a alguns poucos dias alguma matéria ou alguma pessoa dizendo que desde 1970 até hoje foi o tempo que mais morreram pessoas por motivos de aborto. Se eu não me engano, os dados são mais de 1,3 bilhão de mortes por aborto. Só por aborto. Desde 1970 até hoje, até 2025. Você tem noção que são 50 anos que as pessoas... Hoje em dia tem 88 bilhões... Tem 88 não. Tem 8 bilhões de pessoas na Terra. Você tem noção que
mais de 10% foram mortos, aliás, quase 20% foram mortos por conta de relativização sexual e cultural, por conta de que as pessoas não conseguiram controlar os seus impulsos sexuais, por conta de que as pessoas não tiveram capacidade cognitiva de falar: eu não vou dar para aquele cara porque ele não merece ser pai dos meus filhos, eu não vou comer aquela mulher porque eu não quero engravidá-la. Tem noção de quantas pessoas morreram? Cara, é 1,3 bilhão de pessoas, é gente pra caramba, velho. Eu vi outro dado que também complementava esse, que era o número de grávidas, que parece que 1 a cada 3 grávidas, uma é abortada, ou 1 a cada 7, um negócio assim. Cara, imagina que 1/3 da população morreu de aborto, de relativização sexual, velho. Porque os caras não conseguem controlar a porra do pênis, não conseguem controlar a porra da perereca, velho. Mas que cacete, mano. Mas aqui eu perdi o fio da meada. O ponto é o seguinte: hoje em dia as pessoas estão muito fracas. Hoje em dia nós estamos no tempo de homens fracos. E infelizmente o tempo de homens fracos, ele tem muitos benefícios e muitos malefícios. Um ponto bom do tempo de homem fraco, dos tempos dos homens fracos, tempos difíceis, é que não é difícil você sobressair. Então, se você for um homem forte, você vai se sobressair sobre eles, isso é sem dúvida nenhuma. Ah, mas eu sou um homem forte, eu não consigo me sobressair. Cara, você tá fazendo alguma coisa errada, então você não é um homem forte. Porque homens fortes, eles se sobressaem sobre as pessoas, desde sempre. Afinal de contas, é a lei da mãe natureza, né? Não é a lei do mais forte. Não é o leão que governa a selva, não é a águia que governa os céus, não é o tubarão que governa as águas. Por algum acaso um deles é fraco? Creio eu que não. Creio eu que até um ser humano teria extrema dificuldade, se não seja impossível. Eu só não posso falar que é impossível porque já aconteceu muitos embates entre humanos e esses animais, mas na maioria eles sempre venceram porque eles são muito mais fortes. Eles são quem governa o lugar deles, né? Mas hoje em dia é muito fácil sobressair sobre qualquer pessoa porque a maioria é fraca. Eu vou fazer um vídeo ainda sobre a educação formal, mas eu só queria comentar um pouco sobre uma experiência minha que eu tive hoje, de que eu faço o curso, né? Eu ainda tenho 19 anos, estou fazendo um curso técnico em eletromecânica no Senai, famoso Senai Pio. E lá tem pouco tempo que eu tô fazendo, tem 2 meses, e eu percebi que, cara, toda educação formal é uma porcaria, nenhuma vai te levar pra lugar nenhum. Se você não ser autodidata, você vai continuar sendo um homem fraco. Aprenda a ser autodidata porque o governo, o Estado, a educação do sistema não vai te servir. A educação do sistema vai te servir para te doutrinar e para fazer você fazer as coisas do jeito que eles querem. A educação verdadeira é aquela que você corre atrás. A educação verdadeira é aquela que você faz por merecer. É aquela que você senta a bunda na cadeira e começa a aprender com os milenares de mais de 2000 anos atrás, com os mais sábios filósofos da humanidade. É aquele que você começa a conversar com Deus em comunhão quando você está lendo a palavra da Bíblia. Você não vai aprender nada pelo establishment. O establishment não vai te ajudar em nada. Faculdade, curso técnico, escola, isso tudo aí é bullshit. Eu vou fazer um vídeo ainda explicando mais sobre isso. Mas a minha turma é simplesmente uma bagunça. Então, o pessoal que tem lá, 99%, eu diria 98%. 98% das pessoas são Rue BR, levei vantagem.
A gente aprende a conviver com esse tipo de pessoa quando a gente tem uma vida mais ativa socialmente. É muito bom, sim, realmente é muito bom você ser introvertido, você ser mais introspectivo. Todo mundo tem esses momentos e todo mundo merecia ter esses momentos. Porém, você ter esses momentos para sempre, você pautar a sua vida nisso, não vai funcionar. Você vai acabar fracassando em muitas áreas da sua vida se você for introvertido para sempre. Você tem que começar a se mexer e ser um homem forte no quesito de comunicação social. Não necessariamente você precisa ser aquele cara que sobe no palco e conversa com todo mundo, mas você tem que ser aquele cara que tem a capacidade de fazer isso. Você não precisa ser o cara que faz, mas você tem que ser o cara que tem a capacidade para fazer isso. Porque você tem que ter a capacidade de resolver as coisas. É assim que se torna um homem forte. Enfim, eu estou mudando muito o assunto, mas tava todo mundo se zoando na sala hoje. E aí eu zoei um outro garoto. E ele, mano, ficou triste. E começou a chorar. Porque eu chamei ele de burro. Assim como todo mundo me chama de burro quando eu não entendo alguma coisa. E como todo mundo se chama de burro quando a gente não entende alguma coisa. Mas na forma de brincadeira saudável. E ele começou a chorar. E aí eu falei, cara, vira homem, mano. É a sua idade, velho. E aí ele ficou puto comigo e foi embora. Tá. Mas o que eu tirei disso foi o que eu falei agora em pouco pra vocês. De que hoje em dia é muito fácil sobressair sobre as pessoas. Porque se ele não aguentou ser chamado de burro por uma pessoa que tá convivendo com ele todo santo dia, que zoa com ele todo santo dia, e num ambiente que é propício para isso, que não tem altos riscos se você ser zoado, né? Porque tem lugares que onde você ser zoado é extremamente horrível, né? Tem consequências muito maiores do que, por exemplo, num curso do Senai. Num curso do Senai, você vai ser zoado e você vai zoar as pessoas também. Não tem essa de só você zoar. E eu tô falando muita palavra zoeira, né? E eu deveria parar com isso e mudar meu vocabulário. Admito que eu errei, mas o que eu percebi é que realmente existem pessoas muito fracas e existem pessoas fortes. E a maioria das pessoas são fracas. E tem uma parcela grande, muito grande, dessas pessoas muito fracas. Porque das pessoas muito fortes, se você for colocar em em 5 estágios de muito fraco, uma pessoa mediana, uma pessoa forte e uma pessoa muito forte, eu encontrei mais pessoas muito fracas indo fazer esse curso do que pessoas muito fortes. E de pessoas muito fortes, eu só encontrei uma. E sabe o mais incrível disso? Eu tenho uma vida social ativa já tem 1 ano e meio. E sabe quantas pessoas muito fortes eu encontrei na minha caminhada durante 1 ano e meio? 2! Ou seja, essa pessoa é um raro caso e essa outra aqui também é um raro caso, porque eu encontrei só 2. Aliás, não, 3. Aliás, acho que deve ter mais, mas não passam de 10, enquanto o número de pessoas muito fracas ultrapassam 10 facilmente, que só nesse curso do Senai já tem 2 pessoas muito fracas. 2? Eu acho que tem mais até, acho que deve ter 3, mas eu não lembro agora realmente. Mas o ponto é que é muito fácil. Tem muito mais pessoas muito fracas do que pessoas muito fortes. Se você se tornar uma pessoa forte, você vai ser destaque. E se você for uma pessoa que quer evoluir de nível, que quer melhorar o ambiente ao redor, que quer cultivar as verdadeiras virtudes, meu irmão, o céu é o limite. O céu é o limite pra você, entendeu? Seja bem-vindo ao Clube dos Homens Muito Fortes. Eu admito que eu errei, eu pedi desculpas depois. Porque é assim que um homem forte deve agir. Ele deve reconhecer seus próprios erros, ele deve admitir seus próprios erros, ele deve principalmente arrumá-los, ele deve principalmente corrigi-los. Porque de nada adianta você fingir-se ser um homem fraco, ou fingir-se ser um homem forte,
e você não tá ali para resolver as coisas, entendeu? Você tem que estar... Eu acho que vocês já viram. Aliás, eu vou dar de exemplo aqui. Pega uma imagem de uma alcateia e como que funciona a alcateia de lobos, aqueles lobos da neve, e procura a hierarquia dos lobos. Os líderes ficam atrás da manada ficam atrás da alcateia, e os lobos mais velhos e as crianças ficam na frente. Por quê? Por que os líderes ficam atrás? Porque eles estão com todos os olhos ligados. O que acontecer lá na frente ou aqui atrás, eles estão sabendo. Eles não vão deixar ninguém se perder. Ninguém vai se perder, porque os líderes estão cuidando lá atrás. Tem um líder guiando lá na frente e tem 2 líderes guiando lá atrás. Portanto, é impossível acontecer... Não é impossível, né? Mas é muito difícil acontecer algo extremamente ruim e irreversível com a alcateia. Por quê? Porque tem 2 pessoas cuidando lá atrás e tem uma pessoa guiando lá na frente. Entendeu? Então, o que acontecer de errado, aqueles 2 líderes lá atrás estão ali para resolver e eles vão resolver. Porque eles são treinados para isso, eles são forjados para isso. E eles vão fazer o que tem que ser feito. Eles vão resolver. Eles não vão deixar para outra pessoa. Eles não vão ser fracos. Por isso que eles são líderes. Porque eles não vão ser fracos e deixar para outra pessoa resolver. Ele vai lá e vai resolver. Entendeu? Uma pessoa forte, uma pessoa verdadeiramente forte, ela vai lá e resolve as coisas. E não tem essa de... Ah, não, eu não sei fazer. Ah, não, eu nunca fiz. Não é minha área. Não gosto de fazer isso. Ela vai lá e faz. É a missão dela. A missão dela é mais importante que ela. Por isso que as pessoas se auto-sacrificam umas às outras. Para tornar o ambiente melhor para eles e para as pessoas ao redor deles. Realmente, logicamente, se você for parar para pensar, não há sentido em você se auto-sacrificar para as pessoas. Porém, por uma questão de espiritualidade e por uma questão de maior honra, você vai se sacrificar por elas. Porque você é o homem forte. Você é uma pessoa forte. E aqui eu tô dizendo homens fortes, majoritariamente, porque quem assiste aqui o canal é homem. E eu sou homem. Então eu tenho mais propriedade para falar para homens. E não para mulheres. Quem tem mais propriedade para falar para mulheres e sobre mulheres são as mulheres. Apesar de que eu conheço pouca parte do consciente feminino, eu também conseguiria dar algumas dicas. Como, por exemplo, não dê pro homem que você acha que não vai ser seu pai de seus filhos. Essa é uma boa dica já, né? Já resolveria, sei lá, uns 50% no mínimo dos casos de aborto que nós comentamos agora há pouco. Talvez. Mas enfim, fica aqui o convite. Vou acabar o vídeo por aqui, que já deu 18 minutos. Fica aqui o convite. Vi que o último vídeo deu muito bom. Deu bastante views. Não queria ter que crescer o canal agora, afinal de contas isso aqui é um diário, mas fica o convite para vocês se inscreverem e principalmente comentarem aqui no vídeo para debater mesmo o que vocês acharam das minhas ações, se foi errado, se foi certo, se o que eu tô falando aqui é a mais pura bobagem, é bullshit, se vocês concordam, discordam, e principalmente se alguém quiser, né, me explicar o porquê de homens fracos quererem serem fracos para sempre, né? Não quererem assumir mais responsabilidades do que aguentam. Cara, me fala aí, por que vocês, jovens da geração Z, não querem simplesmente evoluir e ser o homem forte? Por que vocês não querem ser o homem da casa? Por que vocês não querem ser o homem que vai lá e resolve? Por que vocês querem ser o cara que fica jogando Free Fire no tempo livre, ao invés de estar estudando para conseguir uma condição de salário melhor, para conseguir discutir com pessoas de mais alto nível? Por que vocês querem ser o homem que sabe tudo de filmes, mas não sabe a história de Roma, que foi literalmente o que construiu a sociedade ocidental? O que construiu o Ocidente? O Ocidente foi construído por 3 entidades: o catolicismo, a Roma antiga e a Grécia, né?
e a filosofia da Grécia, né? E a Grécia Antiga. A honra de Roma, a filosofia da Grécia e o catolicismo. A igreja, né, o cristianismo principalmente, mas com participação grandíssima, se não 97% do catolicismo, né, influência do catolicismo. Mas enfim, fica aí o convite. E fica aí o convite também para os jovens da geração Z, dia 20. Dia 20? Não, vai ser antes, né? Dia 5/3 vai ter uma aula gratuita e ao vivo para as pessoas lá no canal do Guilherme Freire, de conselhos para homens jovens. Conselhos de carreira, conselhos de conselhos de vida amorosa, conselhos de vida adulta, de como construir uma carreira, não só de como construir uma carreira, mas também como construir uma vida de estudos, uma vida espiritual elevada, de como conseguir uma vida de exercícios melhor organizada, né? Então, fica aí o convite. Pretendo trazer para o canal mais vídeos mais bem explicados, como esse aqui, que vão direto ao ponto, porque nos outros vídeos eu só começo a falar com a câmera e sai alguma coisa, mas são coisas muito pequenas, né? Então, tipo, um negócio que eu não falei aqui, mas que eu deveria ter falado, em relação àquele meu vídeo de que os jovens deveriam trabalhar em chão de fábrica. Cara, você ser um homem forte só significa que você aguenta mais pressão. Significa que você está numa frequência mais alta, que você aguenta mais pressão. Ser um homem fraco significa que você está numa frequência mais baixa, que você aguenta menos pressão. Quer dizer que se você for colocado em risco, num risco maior, por exemplo, num risco menor do homem forte, que seria um risco muito grande para o homem fraco, o homem fraco simplesmente não aguentaria e ele estouraria. E, dependendo da situação, poderia ou causar graves danos a ele, graves danos físicos, até mesmo a morte, ou graves danos psicológicos e financeiros, né? Então, para você ser um homem forte, você tem que ser um homem que aguenta pressão. Você tem que ser um homem que vai lá e aguenta porrada. Você tem que ser um homem que vai lá e assume os erros e corrige eles. Você tem que ser um homem que verdadeiramente não foge da luta, né? Tanto é que no hino do Brasil atual, não o hino do Brasil Império, que é o que eu mais reconheço, que é o que eu reconheço como verdadeiro país, Brasil, fala que verás que um filho teu não foge à luta. Por quê? Porque isso seria um brado, era para ser, né? Um brado de pessoas fortes. Mas, infelizmente, as pessoas não têm mais patriotismo, não existe mais nacionalismo. Tudo é de fora, tudo que é bom vem de fora e tudo que é ruim vem daqui do Brasil. Não é à toa, né? É só olhar os meus canais aí, mano. Só olhar as minhas newsletters. Esse canal aqui mesmo, mano, eu taco o pau mesmo no Brasil, porque o Brasil, mano, cara, a gente comemora carnaval, velho. Quando antigamente, não tão antigamente assim, mas tipo em 2010 até 2015, quando se falava em Brasil, os gringos pensavam que era carnaval, comer loira, comer bronzeadinhas e mulheres na praia, mulheres peitudas, feijoadas e Rio de Janeiro e crime, né? Hoje em dia mudou um pouco, não mudou tanto, porém, hoje em dia a gente ainda comemora essa porcaria de carnaval, que é simplesmente um ritual satânico para levar mais almas para Baal, né? E que hoje em dia virou até palco político, coisa que já era antigamente, porém ficou 100% explícito e os caras nem escondem mais, né, mano? Os caras estão simplesmente homenageando o Lula na porra do carnaval, velho, num carro alegórico. Ah, mano, vai tomar no seu cu. Se você reconhece esse país de merda como um verdadeiro país soberano e como seu senhor, meu amigo, você tem que ser enrabado.
você tem que tomar no cu mesmo. Se você não desagrada esse país, se você não faz uma reserva em Bitcoin, se você não estuda para você não ser sodomizado, para você não levar enrabada, para você não levar dedada, para você não levar paulada no cu todo dia, você tem que fazer o que tem que ser feito. E aliás, se você não faz essas coisas, você merece ser enrabado. Você é escravo pela própria natureza. Você é um homem fraco. Você vai pro inferno. Tá entendendo? É igual o Paulo Cogos. O que Paulo Cogos dizia? Quando você chegar lá no portão do céu, Jesus vai falar: por que você não fez propaganda pro Bolsonaro? Maravilhoso, maravilhoso. Essa é a essência. Eu vou tomar meu remédio agora. Fiquem com Deus e até mais.